Olá, habitantes da internet, tudo bem? Bem-vindos ao YouTube, um site no qual você pode ver vários vídeos, inclusive esse daqui. O Dan Harmon me ligou ontem e me falou que os brasileiros não estão assistindo Community, que está disponível na Amazon Prime, tanto dublado quanto legendado. Aí eu falei pra ele, Dan, relaxa que eu vou aqui fazer um vídeo e todo mundo vai começar a assistir essa obra-prima. Community é um show que surgiu em 2009 e logo quando ele surgiu já dava para perceber o quanto ele quebrava as expectativas do gênero. Isso já é uma semelhança entre os dois shows. Rick and Morty é uma animação adulta sobre uma família disfuncional. A gente já tinha visto isso com os Simpsons do The Family Guy, mas Rick and Morty leva isso a um extremo, com personagens totalmente não convencionais. E a relação entre eles é tão disfuncional que chega a ser inapropriada, como a relação do Rick como avô com o Morty, que é seu neto. Isso eleva a dinâmica entre os personagens a um novo patamar, porque ultrapassa um limite que essas outras séries já tinham traçado. Já Community é uma sitcom que também faz isso. É sobre um grupo de amigos, como Friends e How I Met Your Mother, só que nessas séries, esses grupos normalmente são de pessoas de classe média, da mesma idade e com o mesmo estilo de vida, e enfrentam dificuldades típicas de qualquer jovem adulto. Because you see, that was an actual problem, and yours is just like, a bunch of, high school crap that nobody really gives, Já em Community, temos 7 personagens com características únicas e totalmente diversos. Temos um homem que exerceu advocacia por uma década sem diploma e que foi pego, uma ativista que usa jaqueta de couro, uma estudante nota 10 que teve um colapso nervoso por conta do seu vício em Ritalina, um ex-jogador de futebol que teve uma lesão na perna, uma mãe de 2 filhos super católica que acabou de passar por um divórcio, um muçulmano que vê a vida como se fosse um programa de TV e um idoso racista, machista, homofóbico e tudo que é considerado problemático hoje em dia. O sucesso de Community se dá principalmente pela interação desses 7 personagens, e essa interação só é bem sucedida por conta do elenco. O elenco, que inclui algumas das minhas pessoas favoritas, como a Alison Brie e o Donald Glover, tem química e isso é palpável na tela. E não é somente o elenco que é muito bom, mas a equipe por trás das câmeras também. Alguns episódios foram dirigidos pelos irmãos Russo, que posteriormente iriam dirigir os filmes Os Vingadores. Outra coisa que torna essa interpretação do grupo tão divertida de se assistir é que todos os personagens têm personalidades únicas, mas não são limitados a elas. Um exemplo é o Abed, personagem favorito de muita gente. Ele vê o mundo como se fosse televisão, então ele é o personagem que aponta para o espectador que paródia está acontecendo naquele episódio ou por que as coisas estão caminhando daquele jeito narrativamente. Essa é a característica única dele dentro do grupo, e o Dan Harmon podia parar por aí, deixando esse personagem como um veículo narrativo e de piadas relacionadas à cultura pop. Mas isso não acontece, ele explora o personagem no decorrer da série e o porquê dele ver o mundo como se fosse televisão. Tanto em Community como em Rick and Morty, o Dan Harmon consegue colocar alma e sinceridade em seus personagens dentro do absurdo. Vamos tomar como exemplo o episódio do Pickle Rick, no qual Rick se transforma literalmente em um pickle para evitar a terapia. Mesmo considerando que se trata de uma animação, a premissa do episódio é uma situação totalmente absurda e hilária. Mas no decorrer do episódio, quanto mais as coisas vão escalando, mais conseguimos ver o quanto o Rick está disposto a enfrentar para evitar uma ida a uma terapeuta. E enquanto isso, dentro do consultório, entendemos um pouco a visão de Beth sobre seu pai. Sem querer dar spoiler, mas em Community temos um episódio no qual Troy e Abed constroem uma cabana de travesseiros dentro da universidade. Mas algo acontece durante o episódio e um acaba querendo construir uma cabana de lençóis e o outro de travesseiros. Isso desencadeia uma guerra envolvendo todos os alunos da universidade. Isso é uma premissa absurda, mas durante o episódio aprendemos um pouco sobre a relação dos dois. Community oferece várias características da escrita de Dan Harmon. As referências à cultura pop, personagens disfuncionais que funcionam juntos e a sensibilidade da maneira Dan Harmon de ser. Além disso, também dividem a mesma estrutura narrativa, o círculo do Dan Harmon. Eu dei uma traduzida nele do inglês, mas basicamente é uma jornada dividida em 8 partes. A primeira é o personagem na zona de conforto.
A segunda é a sua busca por alguma coisa. Depois temos o nosso protagonista em uma situação desconhecida, seguido pela sua adaptação a essa situação. Ele consegue o que quer, mas paga um preço por isso. E ao retornar da sua zona de conforto, o personagem está mudado ou com possibilidade de mudança. Essa estrutura é usada na maioria dos episódios de Rick and Morty. Um dos episódios que falhou nessa estrutura é o episódio que Harmon menos gosta, Vindicators 3. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica o porquê esse episódio não deu certo na perspectiva do Dan Harmon. Resumindo, essa é a maneira do Dan Harmon de contar histórias tão interessantes, e ambas as séries fazem isso de maneira geral com sucesso. TV must be a circle. Ow, ow, ow. Apesar das semelhanças, uma das grandes diferenças entre os shows é que Rick and Morty possui um pouco mais de espaço para trabalhar situações absurdas por conta dos universos paralelos e as viagens para outros planetas. Eu digo um pouco, porque Community também viaja bastante, mas nunca foge do universo que criou, que é pautado na nossa realidade. Eu creio que se você gosta de Rick and Morty, as chances de você gostar de Community são bem altas. Eu, pessoalmente, tenho um apego um pouco maior para Community, porque eu conheci antes de Rick and Morty e assisti quando eu estava na faculdade. Então eu me identifiquei com algumas situações. I'm a cat. I'm a sexy cat. Bom, gente, é só isso que eu tinha para dizer. Eu espero muito ter convencido pelo menos uma pessoa deste Community, que é uma série incrível. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente, que ele deu um trabalhinho para fazer. Eu ainda estou aprendendo a fazer vídeos para o YouTube. E se você não gosta de televisão, não gosta de Rick and Morty, não gosta de YouTube, eu não sei o que você veio fazer aqui. Tchau!